Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do BNS Futebol. Seguinte, hoje a gente vai falar sobre o Campeonato Brasileiro e algumas dificuldades que se tem de análise dele, tá? Então é um vídeo mais curto, mais direto sobre algumas dificuldades e como que a gente pode entender esse começo de campeonato, o que é demanda do jogo, o que está acontecendo e principalmente o quanto que a gente pode melhorar e aonde que se melhora as análises, tá? Então esses são os pontos que a gente vai tratar nesse vídeo. Então vamos ao seguinte. Primeiro, vamos a um ponto que eu achei que não ia acontecer de primeira, mas acabou acontecendo. Eu sempre acho que a tentativa de explicação dos dados, que é o que a gente tenta fazer, ou seja, olhar o passado e explicar o que aconteceu, vai ser muito difícil de acontecer com poucos jogos. Como foi o caso agora, a gente fechou a 7ª rodada, então você tem ali 70 jogos, tá? Aí, 70 jogos é muito jogo? Não é, matematicamente não é, tá? Nem os 380 seria um grande número se você for entender outras partes de outras aplicações matemáticas, tá? Então, nesse primeiro cenário, quando você já tem um acerto em 7 rodadas de associação de 96, de explicação da variação 92 e de um resultado ajustado de 89,9, basicamente 90, é um resultado muito bom, muito bom. E a gente está tendo uma base muito legal, muito cedo para esse Brasileirão, tá? Não acompanhei rodada a rodada como foi no último, né? A gente ainda não tinha um canal aqui funcionando dessa forma, mas essa a gente já vai acompanhando rodada a rodada e esse número tem aumentado. Essa nota de 96 ali, ela se mantém estável e o que vem aumentando é o ajustado, ou seja, as coisas vão melhorando com o passar do tempo. Essa é a tendência, tá? Obviamente podem acontecer, entra 3 equipes que estão ali, que ficam mais com a posse da bola ou qualquer coisa do tipo, ou as equipes que mais vençam entram com a equipe reserva, por exemplo. E aí essas coisas vão modificando a probabilidade, mas é uma coisa que a gente já não controlaria, então tá tudo tranquilo, tá? Além disso, olhando as demandas do jogo, o que o jogo tem demandado de fato nesse começo de Brasileirão. Para a equipe, seja a mandante ou a visitante, o critério mais importante é acertar o gol. Então o que isso quer dizer, o que o sistema está apontando? Que quando as equipes finalizam, seja em casa ou fora, elas têm uma tendência muito grande a erro. Esse é um grande ponto importante para a gente entender e não misturar as variáveis. Produzir, o mais importante é produzir gol, tá? Sempre vai ser no futebol. Produzir e evitar. O grande detalhe vai ser justamente que, como se erra muito o gol, ou seja, não se acerta tanto o alvo, você acaba tendo uma taxa mais baixa. Ou seja, você tem muito chute que nem pro gol vai. E quando vai pro gol, tem uma alta taxa de conversão para gol. E aí você fica com essa nota mais baixa para a taxa de gol por chute, né? Porque aí é chute total. Mas você tem uma alta demanda de chutar certo. O que vai acontecer, o que eu imagino que possa acontecer ao longo do campeonato? Vai se inverter esses dois gráficos, né? Essas duas partes do gráfico que estão para cá do gráfico. Vai acabar se invertendo, né? Esses dois pontos. E aí, gol supera, porque a tendência é você ir acertando cada vez mais. Você tem um número maior de acertos para um lado e para o outro, para quem venceu e para quem perdeu. E as coisas vão se estabilizando, tá? Além disso, ficar muito com a posse e converter muito rápido passe para chute não tem sido positivo. Também não é uma grande perda, assim, é quase zero, é quase nulo, tá? Mas tem sido mais negativo do que positivo nesse início de campeonato, ou seja, ficar muitas vezes com a posse da bola sem saber o que fazer com ela, ou transferir essa bola rápido para uma situação de chute que não é interessante, acaba prejudicando a sua equipe ou também a equipe adversária, e esse é um ponto a ficar atento, tá? Continuando, olhando agora a parte da defesa. Tá? Então a gente olhou a parte de ficar com a posse, das conversões que a gente sempre fala, em finalizar o gol e também converter o chute para gol. Isso são coisas que a gente sempre fala aqui nos shorts e também nas análises de final de semana do Brasileirão. Mas na defesa, quando a gente for olhar a defesa, a melhor ação é que o goleiro proteja, de fato. Então, do mesmo jeito que a gente falou que acertar o gol passa a ser importante para as duas equipes, se jogar em casa ou fora, você ter um goleiro que impede disso virar um gol também é importante. Porque tem pouco chute no alvo, mas quando vai no alvo, a gente falou que a taxa de conversão fica mais alta, você precisa de um goleiro que impeça. Então,
Essas são as demandas que vão apresentando, e aí depois recuperar rápido, assim como ter a posse também não tem sido positivo, não é algo extremamente negativo, vai acabar com a tua equipe, não é isso. Mas há diferentes estilos de jogo, diferentes modelos de jogo, e todos eles podem ser positivo ou negativo a depender do que for, então acaba a variável não servindo muito para estipular sucesso ou não, tá? Essas variáveis de conversão para gol são aquelas que mais estipulam sucesso com maior precisão. Então esse é o cenário que a gente consegue observar desse Brasileirão. Se a gente for para um cenário mais geral, né, a gente geralmente mostra gráfico no domingo, mas eu vou mostrar ele agora nessa sexta-feira. A gente tem ainda como grandes equipes, principalmente jogando como mandante, tá? Você tem o São Paulo fazendo uma grande temporada, jogando como mandante nesse brasileiro, né? São Paulo que joga como mandante contra o Goiás. Você tem o Fluminense jogando muito bem como mandante e o Botafogo jogando muito bem como mandante. Então essas são as melhores equipes como mandante da competição. Elas conseguem manter casa e fora? Não. Você pode ver que São Paulo desce bastante, Fluminense desce bastante e Botafogo desce bastante. São Paulo desce mais ainda do que os outros dois. A gente está falando ali no overall 49, 50 e 47. Ou seja, São Paulo tem um delta entre um e outro maior. Então o desempenho de São Paulo tende a cair muito fora de casa, o que prejudica a equipe do Morumbi. Já a equipe do Fluminense e do Botafogo a mesma coisa. Quais são as equipes mais constantes? O que dá para apostar um pouco mais de que vá brigar ali um pouco mais alto pelo título ou vá brigar de forma mais longeva pelo título. A gente pode olhar nesse começo de campeonato uma equipe do Palmeiras. Iago, mas a equipe não foi bem contra o Santos, empatou, eu sei. O grande ponto é que essa equipe não apresenta tanta variação assim em casa e fora. E não é que ela não apresenta variação estando na parte de baixo da tabela. Ela não apresenta variação estando na parte de cima da tabela. Então qual que é o mais provável? O mais provável é que, por exemplo, a gente tenha, sei lá, uma rodada onde Botafogo e Palmeiras vão jogar fora de casa, ambos jogando fora de casa, é muito mais provável que o Palmeiras empate e o Botafogo perca. E nesse cenário você vai tirando pontos, né? E aí é óbvio, quando você tem esses confrontos entre as equipes, você vai resolver ali. Então, se o Botafogo conseguir manter esse nível jogando em casa, né, no Engenhão, e conseguir melhorar o nível jogando fora, vira uma equipe tão boa quanto. Mas, a princípio, equipe mais equilibrada e com mais possibilidade de retornar pontos de forma constante é a equipe do Palmeiras, tá? Além disso, a equipe do Galo vem muito bem, tá? Não vem tão bem quanto o Palmeiras. Se a gente for olhar uma média aí, também não vem tão bem quanto Botafogo e Fluminense, mas é uma equipe que vem se demonstrando mais sólida. O trabalho do Kudê vem se demonstrando mais sólido. Não tem um grande pico, mas também não tem uma grande queda. Então a gente está olhando ali, por exemplo, Fluminense com overall 50, Botafogo 49, pegando os que estão melhor em casa, né? O São Paulo 47, você tem um Galo com 59 de overall. Então a gente está olhando ainda para um Galo mais estável. Além disso, você tem outros casos, como o caso do Atlético Paranaense, Corinthians, onde você tem de fato esse fator campo internacional bastante, fator campo estando presente aí em quase todos os cenários, tirando o Cruzeiro, e é que esse delta caindo do Cruzeiro é justamente porque o Cruzeiro perdeu para o Cuiabá em casa, então ele acaba sendo muito prejudicado nessa análise, tá? Para a gente concluir e encerrar o vídeo de hoje, quais estão sendo os desafios hoje para a gente fazer uma boa análise do Campeonato Brasileiro? O grande desafio que a gente está tendo é justamente encontrar dados que estipulem de maneira correta a média. As equipes ainda estão variando muito o desempenho, tá? E aí, tendo esses dados que estipulem mais corretamente a média, você tende a melhorar a análise. Mas esse é um ponto que talvez para uma analista de desempenho a gente precisa estar mais atento, que é poucos jogos não quer dizer que a gente não consiga entender o jogo, mas quer dizer que a gente talvez não consiga categorizar tão bem o comportamento de cada equipe ou de cada jogador para a gente poder entender como vai ser essa junção entre o que está sendo a equipe e o contexto que ela está inserida para produzir coisas interessantes na análise e também para aprimorar a sua própria equipe. Beleza? Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Gostou? Curta, comente e compartilhe esse vídeo com o máximo possível de gente.
E é claro, se inscreva no canal e ative o sininho para receber todas as notificações. Combinado? Um grande abraço a todos, obrigado pelo carinho e pela audiência com o projeto e valeu!